Queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus por essa oportunidade, e aos amados que estão ouvindo, que vão desfrutar desse conteúdo que vai ser exposto aqui para a vida dos irmãos. Queridos, eu já tenho visto muitos debates, questionamentos acerca do ministério pastorado para a mulher. Eu quero trazer uma explanação, uma explicação a respeito desse texto, que alguns usam como base até mesmo para defender essa tese de que existe ministério de mulheres como pastora. Então, eles usam esse texto que está em Gênesis 29:9. Vou fazer a leitura aqui para os irmãos, para que os irmãos possam entender e a gente explanar um pouco sobre esse texto. Gênesis 29:9 diz assim: estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Queridos, o contexto desse texto está falando acerca de Jacó, que vai para casa fugindo do seu irmão Esaú, vai para casa do seu tio Labão, irmão de sua mãe. E ele está falando com as pessoas ali do Oriente, possivelmente pastores também, de criadores de ovelha. E ele pergunta se eles conhecem Labão, se eles conhecem esse homem que é tio dele. E esses homens estão dizendo para Jacó que conhecem ele, estão dizendo: olha, aí vem a sua filha Raquel com as ovelhas de seu pai. E esse texto aqui ele é usado para quem defende o ministério de mulher como pastora, a consagração de mulher ao pastorado. Só que a gente tem que saber interpretar o texto. O texto diz que ela vem com as ovelhas de seu pai, porque ela é pastora. O texto não está dizendo que ela é pastora de pessoas, embora que figuradamente alguns textos do Novo Testamento Jesus usa a figura de ovelhas para simbolizar pessoas como a igreja de Cristo. Só que o texto aqui não está dizendo nada disso. Está dizendo que Raquel ela é pastora de ovelhas, não é pastora de pessoas, não é pastora de um rebanho de pessoas, uma congregação de pessoas. Então, queridos, a gente tem que tirar do texto o que está no texto. O texto não diz que Raquel ela era pastora de pessoas. Está dizendo que ela é pastora de ovelhas, o rebanho de seu pai, Labão. Então, a Bíblia, queridos, em nenhum momento ela apoia consagração de mulheres. O texto está dizendo que ela era pastora de ovelhas e não de pessoas. A gente vê muitas discussões, pessoas expondo as suas ideias, os seus pensamentos com relação a querer defender, até mesmo xingam pessoas, criticam, mandando ler a Bíblia e tal, mas a Bíblia ela não apoia essa ideia, não tem apoio bíblico para defender que existe o ministério, a consagração de mulheres ao pastorado. O que acontece aqui é apenas uma falta de interpretação bíblica, porque o texto não diz que ela é pastora de pessoas, está dizendo que ela é pastora de ovelhas. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada texto tem um contexto, e existe uma coisa que a gente usa em dizer que um texto sem contexto é pretexto com heresia ou um falso ensinamento, uma falsa doutrina, uma linha de interpretação errada da Bíblia. Então, que os irmãos possam entender, compreender, e não ficar com histórias, se baseando em histórias extras bíblicas, histórias seculares, mas se basear na Bíblia. A Bíblia, ela por si só, ela se interpreta. Então, o texto aqui está sendo bem claro, bem objetivo, que você possa entender, compreender. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, o texto está dizendo isso. Então a gente tem que ficar com a Bíblia e não com filosofias humanas. Amém? Queridos, se você gostou do texto, se você gostou do conteúdo, curta, compartilha
esse vídeo, mande para alguém, compartilhe com alguém que estava com dúvida, que tinha essa dúvida, não compreendia, não entendia o texto, mas que agora você vai ficar ciente, né? Existe a Bíblia, ela afirma em Juízes 4 que Débora era juíza. Êxodo 15:20 vai dizer que Miriam, irmã de Moisés, era profetisa, e outros textos que chamam mulher de profetisa. Mas em nenhum momento a Bíblia apoia essa ideia de mulher ser consagrada ao ministério pastorado. Amém? Querido, se inscreva no canal, nos ajude a continuar divulgando mais a palavra do Senhor e fazendo você entender textos em que você não conhecia nem compreendia o contexto. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.